sentiu que por mais que você tente, você nunca vai conseguir atingir as expectativas do mundo e da sua comunidade? Muitas mulheres cristãs vivem aprisionadas em um sentimento de inferioridade e que esse sentimento não vem de Deus. E hoje nós vamos aprender como se libertar sua identidade através de lições poderosas desse livro. A Mulher e Sua Autoestima. Esse livro foi escrito há muitos anos atrás, mas mais ou menos há 30 anos atrás, mas traz mensagens valiosas e poderosas para nós sobre a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus e também como se libertar, porque muitas mulheres vivem presas em sentimentos que não vêm de Deus e faz com que elas não alcancem os sonhos e os projetos de Deus para a vida de cada uma delas. Identificar se a sua autoestima está baseada em rótulos humanos ou no que Deus diz que você é. A autora vai nos falar assim, que nós devemos parar, analisar se nós estamos vivendo através de rótulos, daquilo que as pessoas falam que nós somos. Muitas mulheres, elas se menosprezam, porque foi falado para elas que elas não têm valor, então vai diminuindo a autoestima. Muitas mulheres têm complexo de inferioridade, porque foi falado na infância, ao longo da vida, que mulher tem que ficar calada, que mulher não pode expressar suas opiniões, que mulher não pode conquistar as coisas, porque ela é inferior. E muitas mulheres têm acreditado nessa inferioridade. Mas a autora nos chama para deixar esses rótulos para lá, mas viver o que a palavra de Deus nos instrui. A palavra de Deus, ela não menospreza as mulheres. A palavra de Deus, ela não diminui as mulheres. Pelo contrário, o Senhor Jesus é o maior incentivador das mulheres. O Senhor Jesus, ele perdoou as mulheres. Ele disse que o reino dos céus é para todos, para as mulheres também. As mulheres andavam com Jesus e Jesus parava para conversar com essas mulheres, dando uma nova vida para essas mulheres. E Jesus também era julgado pelas pessoas por ele fazer isso. A mulher samaritana, quanto pecado ela tinha ali, né? Quantas coisas erradas estava por trás, e ela era samaritana. Mas Jesus, ele fez o quê? Ele trouxe ela para a luz, tirou ela lá do seu esconderijo, né? Tirou ela ali da invisibilidade social e trouxe ela para a luz. É isso que Jesus faz. E quando você aceita Jesus, a autora fala que você não pode aceitar mais esse espírito de temor, esse espírito de covardia. Entender também que você precisa se libertar da religiosidade. Muitas coisas são colocadas para inferiorizar a mulher, para menosprezar a mulher, mas que não está relacionada à Bíblia. Por isso que nós, mulheres cristãs, devemos sim ler a Bíblia, não confiar apenas no que os outros dizem que nós, mulheres cristãs, devemos fazer. Que aquele é o papel da mulher, que a mulher tem que ficar só dentro de casa, que a mulher não pode evangelizar, que a mulher não pode pregar. É sobre isso que a autora vem falar. E se a gente vai pensar no tempo da autora, que ela escreveu esse livro, era muito mais difícil para ela, para as mulheres daquela época, elas terem essa liberdade de evangelizar, de falar do amor de Jesus, de pregar. Hoje ainda há uma resistência muito grande, mas as mulheres têm cada vez mais crescido nessas áreas. E a autora vai falar que nós, mulheres cristãs, temos que aprender a diferenciar a religião que oprime, porque existem religiões que ela oprime a mulher, fazendo ela se sentir inferior e só exalta o homem, né? O homem é exaltado, o homem é tudo, o homem que pode fazer tudo, e a mulher tem que ficar calada, e usa às vezes versículos bíblicos. Mas ela fala que isso está errado, você tem que se libertar se você está vivendo em um contexto como esse, porque o nosso Deus, ele nos chama para a liberdade, ele é o Deus que liberta. Então muitas testemunhos ela traz aqui de mulheres que estavam acorrentadas na religiosidade e que não fazia aquilo que o Senhor Deus falava, né, que instrui na palavra dele, e não tinha essa liberdade em Cristo Jesus, tendo uma autoestima muito baixa, com sentimentos de inferioridade, de incapacidade. Mas o Senhor Deus, ele nos chama para a liberdade. Ele nos liberta, transforma a nossa vida e nos faz uma nova criatura. Então ela vai nos impulsionar a ter autoestima, a ser mulheres que vai também anunciar a palavra de Deus, e não que fica acanhada, porque ela fala também que muitas mulheres nem estudam a Bíblia,
Bíblia, nem ler a Bíblia, porque diz que isso é coisa de homem, porque os homens que têm que ler a Bíblia e ensinar para elas. Mas isso não é verdade. A Bíblia está aí para todo mundo. E você, se você pensa dessa forma, você precisa se libertar. Porque quando você começa a estudar a palavra de Deus, o Senhor Deus vai trabalhando dentro de você e te liberta dessas inferioridades, dessa opressão que o mundo coloca na nossa vida, que mesmo dentro da igreja parece ser certo, mas quando você lê a Bíblia, você fala assim, não, isso aqui não está de acordo não, isso não tem referência na Bíblia, isso aqui não é dessa forma, e você começa a ter um entendimento que vai te libertar, porque a verdade do Senhor Jesus, ela liberta e transforma. Por estar constantemente nos exortando a entender que nós somos chamadas para fazer parte da grande comissão do Senhor Jesus, não é só os homens, nós também fomos chamadas para evangelizar, para levar as boas novas de Jesus. E ela fala que nós mulheres somos muitas mulheres, muitas mesmo. Então nós devemos levantar para que o evangelho de Cristo Jesus chegue a toda pessoa, a toda pessoa no mundo inteiro, e nós fazemos parte desse grande chamado e que nós somos importantes na comissão de Cristo Jesus. E se esse tema está chamando a sua atenção, está te despertando aí para aumentar a sua autoestima e te deixando livre da escravidão, da religiosidade e te fazendo ser liberta em Cristo Jesus, aproveita e se inscreva no canal, porque a autora também vai nos instruir sobre como vencer o medo da opinião dos outros e viver o propósito que Deus tem para você. E para vencer o medo do julgamento dos outros e viver o propósito que Deus tem para você, a autora fala que é necessário você entender que você deve fazer uma escolha. Porque servir a Jesus é uma escolha que você faz todos os dias. Então você tem que escolher e entender que você faz parte da comissão de Cristo Jesus, que Ele deu essa missão para você. Ele falou, ó, ide por todo mundo pregar o evangelho a todas as pessoas. E Ele não fala assim, só os homens estão fazendo parte dessa comissão, só os apóstolos, não. Quando Jesus fez isso, Ele chamou todo mundo. Como o batismo com o Espírito Santo, estava homens e mulheres reunidos. Não estava ali só os homens, não. E quando Jesus ressuscitou, Ele não apareceu só para os homens. Ele apareceu para as mulheres também, a exemplo de Maria Madalena. Então você precisa entender isso e deixar de uma vez por todas essas, assim, as necessidades que nós temos de confirmação dos outros. Não, o Senhor Jesus próprio, Ele já confirmou você, o seu propósito. O propósito de cada ser humano que aceita Jesus é falar do amor de Jesus, ser testemunha. E ela fala assim, pregar nada mais é do que você testemunhar o que Jesus tem feito na sua vida e aplicar alguns versículos a respeito da palavra de Deus para confirmar o seu testemunho. Então você tem que usar as palavras que o Senhor Jesus te deu. Isso é para você também, porque quando você liberta, a autora fala que aumenta a sua autoestima, porque a nossa autoestima está o quê? Fixada em Jesus, tem que estar fixada em Jesus, na rocha que é Jesus Cristo. Mas quando nós permitimos que o diabo, com as suas ciladas, inferiorize as mulheres, vai fazer o quê? Você não vai sair do lugar, você não vai compartilhar com uma amiga, com uma vizinha, com quem quer que seja ao seu redor sobre o amor de Jesus. O que Jesus tem feito na sua vida, mas as suas palavras, elas fazem grande efeito na vida das pessoas. Então use com sabedoria aquilo que você tem para falar de Jesus. E quando você fala de Jesus, você está cumprindo o que Ele disse. Ide. E o ide não foi só para os homens. O ide é para mim, é para você, é para todas nós, servos do Senhor Jesus, que cremos nele. Mas agora nós temos essa grande missão e é muito importante. Nós devemos valorizar, levar em frente o Evangelho de Cristo Jesus. Porque muitas mulheres e muitas comunidades cristãs, elas têm sido paralisadas por palavras de pessoas que têm rebaixado, têm diminuído essas mulheres, fazendo elas pararem, fazendo com que elas pensem que elas não foram chamadas para falar de Jesus. E a sua autoestima vai ser melhorada, vai ser aumentada quando você se libertar das expectativas alheias, do que os outros estão dizendo que você é.
Porque Jesus, ele diz totalmente diferente. Ele diz algo a seu respeito, que você é amada, que você é filha, que você é bela, que você é filha dele, e você foi chamada, você tem uma missão especial, você foi criada também à imagem e semelhança de Deus. Então a sua autoestima tem que estar relacionada, tem que estar firmada, a sua identidade também em Cristo Jesus, porque assim você vai cumprir aquilo que o Senhor Deus te chamou. Qual é o seu propósito? Seu propósito é proclamar as boas novas de Cristo Jesus. É para isso que ele te chamou. É para isso que ele te convocou. Você foi convocada por ele, para falar sobre ele, sobre o amor dele, que te alcançou e pode alcançar outras vidas também. Também vai nos instruir como exercer influência e liderança sem perder a nossa feminilidade cristã. Ela vai falar que quando nós entendemos que liderar é servir, muda tudo. Porque muitas mulheres acham que liderar é estar no topo, né? Ser a chefe. Não, liderar é servir. E ela sempre fala para nós, servir quem? Pessoas. Nós somos chamados para quê? Para abençoar pessoas. Então o Senhor Deus nos chamou para nos relacionarmos com pessoas, para orarmos por pessoas, para contribuir com o reino de Deus. E quem é o reino de Deus? São pessoas. Então ela vai falar agora sobre servir. O maior exemplo de liderança que nós mulheres cristãs devemos seguir é o do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é rei, mestre, Deus, mas quando ele esteve aqui na terra, ele nos ensinou algo importantíssimo sobre liderança, que é servir o outro. Ele lavou os pés dos discípulos, ele serviu a mesa, né, compartilhou o pão, ele falou da sua palavra. Então Jesus, e também, por exemplo, quando ele multiplicava o pão ali para toda aquela gente, o Senhor Jesus, ele estava servindo as pessoas. E nós devemos aprender com isso, então. Liderança não é estar no topo, ser chefe, tomar o lugar do homem. Não é isso. Liderança, conforme a palavra de Deus, para nós mulheres, é servir as pessoas. Sermos bondosas, sermos mulheres que agregam valor na vida de outras mulheres. E aqui a autora vai falar sempre que o nosso servir, que o nosso propósito, nós não precisamos nos preocupar de falar para os homens, de pregar para os homens. Não, nós devemos nos preocupar de sermos bênção na vida uma das outras, porque existem muitas mulheres. E se nós nos preocuparmos de servir umas às outras, né? Porque muitas mulheres, elas têm denegrido a imagem de outras mulheres, né? Em vez de levantar a coroa, elas tiram a coroa de outras mulheres. Não é isso, porque você foi chamada. Você foi chamada para ser bênção. E lá em Tito vai dizer assim, né? Que uma mulher deve ajudar a outra, a idosa deve ajudar as mais novas, e assim sucessivamente, porque nós somos chamadas para servir também umas às outras. Sermos bênção uma na vida das outras. E liderar isso. Talvez você fale assim, mas eu não sou líder de nada, de ninguém. Mas você é líder dentro da sua casa, para os seus filhos. Você é líder para aquela mulher que se espelha em você e você não sabe. Você é líder daquela mulher que você deu um bom conselho, que você leu a palavra, que você orou. Você está liderando essas mulheres. Porque existem ali no seu contexto, na sua comunidade, mulheres que se espelham em você, que olham para você e falam, olha, aquela dali está sendo serva do Senhor Jesus. E isso, quando você abençoa, quando você dá uma palavra de amor, uma palavra de bondade, de consolo, de afirmação para uma pessoa, você está servindo, você está liderando. A autora fala que nós, mulheres cristãs, devemos assumir o papel de mulher cristã comissionada e capacitada, porque o Senhor Jesus, quando nós aceitamos Ele e quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós somos capacitadas diariamente para cumprir essa missão. E você deve entender que o campo missionário, né, aonde você tem que pregar é o mundo, é aonde você está, se é no seu bairro, na sua vizinhança, onde você trabalha, onde você estuda, esse é o campo missionário que o Senhor Deus te deu, que Ele te colocou, e você vai pedir então estratégias para Jesus, para você falar do amor dele, e Ele vai te dar. E a sua voz é a autoridade que o Senhor Jesus te deu para proclamar, para falar a todas as pessoas sobre as verdades que libertam, sobre a palavra de Deus, para que sua autoestima seja aumentada. Então, se liberte dessas prisões religiosas que te falam assim, você não pode isso, você não pode pregar, você não pode falar, você não pode testemunhar, você não...
Deixa. Aí a autora fala assim: se você está numa igreja que ela faz isso com você, em uma comunidade que faz isso para você, que você não pode servir, que você não pode pregar, que a mulher tem que ficar caladinha no seu canto, que não pode profetizar, não pode orar alto, então você vai fazer o quê? Você vai para o mundo. Você vai para fora, igual a autora fala. Não se aprisione. Se nas quatro paredes não deixa você falar, Jesus fala para você: vai no mundo inteiro e pregue minha palavra. Então você vai fazer o quê? Se na igreja não permite você pregar, vai para o mundo, vai para o seu bairro, vai para a sua vizinhança, fala para uma amiga, porque você está pregando. E você está cumprindo o ídolo do Senhor. Porque cumprir o ídolo do Senhor, é igual a autora fala, não é nas quatro paredes, dentro da nossa igreja, é fora. Nós devemos testemunhar fora. O que adianta a gente ser testemunha dentro da igreja? Ali eu sou certinha, eu adoro, mas lá fora você não faz nada. Lá fora você é invisível. Não, é lá fora que você tem que usar tudo isso que o Senhor Deus te deu de conhecimento, de palavra, para você alcançar outras vidas. E como eu já disse, esse livro foi escrito há mais de 30 anos, mas continua com uma linguagem maravilhosa, clara, fácil de entender e com uma mensagem que transforma a vida, uma mensagem de mudança, de transformação, que faz com que nós possamos nos livrar, nos soltar, nos libertar de uma vez por todas das amarras, da escravidão da religiosidade, que diz que nós mulheres cristãs somos inferiores e que nós não devemos falar de Jesus. Muitas vezes, nem ler a Bíblia. Muitas mulheres acreditam que elas não devem ler a Bíblia, mas esse livro vai te ajudar a entender que não. O Senhor Jesus te chamou. Ele também te criou como imagem e semelhança dele, para falar do amor dele, para falar, de tudo que ele é para você, do seu testemunho, e você vai alcançar muitas vidas também. Então, leia o livro. Você vai ler rápido, porque quando você está lendo o livro, você fala: meu Deus, que mensagem maravilhosa. Nossa, realmente. E você vai começar a olhar para dentro de você, porque às vezes você já tem essa liberdade cristã no seu lugar, mas existem coisas que foi falado ao longo da sua vida, na sua infância, que estão te prendendo, que tem te limitado. São crenças limitantes para fazer você parar, para te paralisar, para você não ser tudo aquilo que o Senhor Deus tem. E muitas mulheres vivem presas nessas crenças limitantes que foi falado, inculcada na sua cabeça. Você é fraca, você não tem entendimento, você não é inteligente, tal pessoa que é, e você foi colocando isso para dentro de você. Mas através dessa leitura, você vai olhar para dentro de você e vai falar: não, isso aqui não pertence a mim. Essa fala Jesus não disse que eu sou. Jesus me chama para liberdade. E se isso está me escravizando, me paralisando, não fazendo eu alcançar tudo aquilo que Deus tem para mim, então tá errado. Então você vai começar a se libertar e você precisa urgente ler esse livro, porque eu gostei muito. É um livro maravilhoso e que traz um despertamento espiritual e aumenta a nossa fé também, e faz a gente entender que nós precisamos ter uma autoestima curada para nos tornar imparáveis no reino de Deus. E de todas as áreas que nós falamos aqui, valor, escolha, liderança, qual é a área que você acha que mais está precisando de transformação na sua vida? Deixa aqui nos comentários, que eu vou gostar muito de ler e vou orar por você, para que você alcance uma autoestima transformada em Cristo Jesus. E se você quer continuar aumentando a sua fé e aprendendo a ter mais autoestima em Cristo Jesus, assista esse vídeo que eu separei para você, e que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Até lá!